Bom dia, povo de Deus. Ainda falando sobre o Evangelho, nós nos deparamos hoje, com a terceira aparição de Jesus, Jesus que pela terceira vez se apresenta aos discípulos. Mas há de notar, no início do Evangelho, que Pedro decide voltar a pescar. E ele passa a noite toda com os discípulos e não consegue pescar. Ao ver Jesus na margem, Jesus pergunta se eles têm alguma coisa para comer. Eles disseram não. Jesus pede que eles joguem a rede. E eles jogam mais redes. E aí então a rede vem lotada de peixe. A gente percebe, irmãos, que essa atitude de Pedro é também a nossa atitude. Muitas e muitas vezes a gente permanece na vida velha. Essa vida que não tem um arrependimento do pecado, quando a gente deixa a palavra de Deus sempre por último lugar, quando a gente não vive a palavra de Deus, quando a gente permanece ainda na beira do mar da nossa vida, nós não vamos ter êxito nos nossos trabalhos, na nossa caminhada, nós não vamos conseguir pescar. E aí então nós precisamos entender que ao permanecer ainda na vida velha, ela não terá frutos. Percebam que quando Jesus aparece, quando Jesus pede que eles lancem as redes, eles atendem. Então, ao passo que nós atendemos a palavra de Deus na nossa vida, ela traz resultado, ela traz frutos. E aí, então, nós vamos perceber que, ao passo que a gente vai avançando para as águas mais profundas da nossa fé, nós vamos alcançar aquilo que almejamos, que é o êxito da vida eterna na nossa vida. Por isso, amados irmãos, o Evangelho de hoje deve nos incomodar. Incomodar em que sentido? Incomodar o nosso coração para a vivência de uma vida nova em Cristo. Porque se eu não saio da mesmice da minha vida, diante das situações, diante da fé que eu digo ter, que eu preciso exercer essa fé, eu não vou conseguir ter êxito na caminhada. Eu preciso avançar, eu preciso exercitar a fé que existe dentro do meu coração. E o Espírito Santo, ele vai inquietando o nosso coração para que ela seja viva, ela seja exercida na nossa vida, para que a nossa vida tenha frutos. Assim como os discípulos tiveram êxito ali naquela pescaria, nós também vamos ter êxito na nossa caminhada, porque através da obediência da palavra de Deus, através da escuta, nós vamos entendendo, nós vamos exercitando a vontade de Deus na nossa vida. Que o Evangelho de hoje possa trazer esse incômodo ao nosso coração, para que possamos entender que a presença de Deus na nossa vida, ela é constante. Nosso Senhor está sempre ao nosso lado, pedindo para que possamos lançar as redes, para que possamos ter a confiança de que tudo dará certo quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós damos escuta à palavra de Deus, nós vamos obtendo êxito na nossa vida. Então, que o Evangelho de hoje possa trazer essa inquietação ao nosso coração e despertar a nossa vida cristã, para que possamos testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, vivo na nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de nós e peça hoje o Espírito Santo força e coragem para poder lançar as redes, avançar para as águas mais profundas e assim conquistar a vida eterna. Deus abençoe você e toda a sua família. Amém.